Meu nome. Bom, meu nome é Gabriel Carvalho Araújo, mas eu assino Gabriel Bá, meu nome é artístico. Eu nasci em São Paulo em 5 de junho de 1976. Se você é um cara que gosta de quadrinhos, você já é tímido por natureza, meio nerd. Se você é um cara tímido e nerd, que tem um irmão gêmeo e vive na bolha, você é mais tímido, mais nerd. O desenho era uma coisa, era tipo uma brincadeira que a gente podia fazer junto. E eu acho que por isso a gente continuou desenhando também. Então, porque era algo que a gente podia estar sempre fazendo, você pode desenhar em qualquer lugar, a qualquer hora, é fácil. É, a gente desenhava no caderno, na parede, na areia da praia, onde quer que estivesse. Eu vejo que as pessoas saíam muito mais de casa, você tem motivos para sair de casa, para ver outras pessoas. E a gente não tinha essa necessidade tão forte. Então, você vivia numa bolha, onde se eu fizesse tudo com o Fábio, estava tudo bem. Então, se a gente queria sair para andar de skate, aí a gente saía. Se a gente queria sair para andar de bicicleta, a gente saía. Se a gente queria ficar em casa desenhando, a gente bastava, né? Era suficiente ficar em casa desenhando ou lendo gibi. Então, essa é a bolha. E na faculdade, foi isso. A gente só prestou FAAP e ECA. Eu entrei na ECA, o Fábio entrou na FAP. Eu entrei na FAP também. Eu fiz uma semana antes, porque começou antes. Então eu fiz uma semana junto com ele para ver como é que era, porque tinha essa coisa, a gente vai para faculdades diferentes. Então pelo menos vamos ver. Vou ver como é que é a FAP. Aí a semana que vem começa a ECA. Eu vou lá e aí a gente vê, de repente eu mudo e faço a FAP também. E mas aí eu comecei a fazer a ECA e gostei e fiquei. Eu fui admitido em 94. E na hora de fazer faculdade, não tinha faculdade de quadrinhos e artes plásticas era o que tinha mais próximo de quadrinhos na minha cabeça. Bem ingênuo assim, né? E como eu entrei direto, eu sempre gostei de estudar, eu era nerd, faço quadrinhos. E como eu entrei direto do colegial, com 17 anos, eu era muito aplicado. Então, eu não entendia direito essa coisa de você montar a sua grade de horários. Então, eu vim me inscrever no meu primeiro ano e peguei todas as aulas. Então, eu tinha aula todos os dias, às vezes de manhã e à tarde. Então, eu ficava aqui a semana inteira, quase o dia inteiro. Às vezes, eu almoçava no, no bandejão. Ah, tinha que atravessar a Praça do Relógio, que na época era um matagal só. Ah, e aí, eu ficava muito no CA e eu conhecia mais gente de outros cursos do que só de artes plásticas. No primeiro semestre eu devo ter sido reprovado em uma aula de um professor que reprovava muita gente. Era um professor que dava aula de formas tridimensionais e era um ano ele aprovava um monte de gente, um ano ele reprovava um monte. Não tinha muito uma regra, não bastava vir. Então isso era uma coisa para mim diferente do que a escola. Não basta vir e fazer os exercícios, você tem que se empenhar, você tem que pensar sobre o que você está fazendo. Gostava das aulas de História da Arte, apesar de eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para fazer aula de História da Arte. Parecia aula de História de colégio. E, e eu me esforçava, ia ok. Então, se você era bom de enrolar o professor, você ia bem. Ou se você sabia o que você queria, você ia bem. Né? Então, eu demorei alguns anos para aceitar que eu queria fazer quadrinhos e conseguir colocar isso nas matérias de uma forma boa. Então, enquanto eu só tentava fazer uma pinturinha bonitinha,
um desenho bonitinho. Eu ia bem, mas não tanto. Quando eu entendi que você tem que fazer o seu trabalho e saber justificar o porquê que você está fazendo, acreditar no que está fazendo, e comecei a colocar relações com os quadrinhos, não é que eu fazia quadrinhos nas aulas, mas eu tinha o meu desenho, meu estilo que estava se formando, não adiantava eu querer fugir dele para fazer uma aula de gravura, por exemplo. Então eu tentava aplicar a gravura naquele tipo de desenho. E aí eu comecei a ir um pouco melhor, ou aproveitar um pouco melhor as aulas. Da mesma forma que quando eu entrei na faculdade tinha um preconceito em relação a quadrinhos. Ah, você quer fazer quadrinhos? Você está na faculdade de arte? Eu demorei para entender que dá para associar um ao outro. Dá para aplicar os conceitos de um no outro. E quadrinho, assim como a arte, né, tem a questão da narrativa. Tem uma história que você está contando. É mais do que só um desenho, não é uma ilustração. Tem uma história que você está contando. Então, um bom desenho no quadrinho é o que conta a história. Não é necessariamente o bom tecnicamente. E num trabalho de artes plásticas tem a mesma coisa. Você tem um conceito por trás do que você está fazendo. Mesmo que seja, eu quero ser o virtuoso da técnica. Isso aí é o que motiva o seu trabalho. Então, eu comecei a pensar em trabalhos que tivessem uma história para contar, que tivessem uma narrativa, que tivessem um motivo, que fosse mais próximo do que eu estava tentando desenvolver na época com os quadrinhos. E aí eu acho que eu comecei a aproveitar melhor as aulas. Para que ninguém vai te pegar pela mão e vai te explicar, olha, se você não sabe o que você quer fazer, não adianta você ser bom, seu trabalho vai ser ruim. Esse é o resumo. Mas ninguém explicou isso. Isso aí eu demorei para entender. Né? E foi uma das coisas boas que eu aprendi aqui na faculdade. Você saber o que você quer fazer. E por que você quer fazer. E por que você quer fazer desse jeito. Só que como é uma universidade pública, ninguém tem essa necessidade de querer fazer aproveitar o tempo, valer e se formar em 4 anos. E eu sei o que eu quero do meu trabalho. Tem essa coisa do eu quero descobrir o meu trabalho. E eu quero respeitar o meu trabalho e o tempo do meu trabalho. Então as coisas aconteciam mais devagar na ECA. Uma das coisas que eu gostava muito na ECA era a interação com os outros cursos. Não com os cursos, mas com as pessoas dos outros cursos. São pessoas muito diferentes, que estão vivendo coisas diferentes, têm professores diferentes. Então, se as pessoas todas estavam falando do trabalho, por exemplo, todas as pessoas que fazem publicidade estavam falando do trabalho do professor tal, que todo ano eles pegavam e só copiavam um do outro, mudavam o nome e pronto, passou, por exemplo. Ou do Carrascosa. Eu já ouvi esse nome, mas eu não tive aula com ele. Mas meus amigos tiveram. Eu gostava de basquete, era o início da Atlética. E o meu outro amigo de artes plásticas, que é o Daniel, ele tinha uma irmã mais velha que tinha estudado na ECA, feito jornalismo, então ele conhecia uns alunos mais veteranos do que a gente. E aí, no segundo semestre, eles estavam montando a próxima chapa da Atlética. E aí, precisava de alguém para cuidar de basquete e eu fui. Porque eu gostava de basquete. E foi assim. Aí, a partir do segundo ano, isso foi já no primeiro ano, a partir do segundo ano da ECA, quando você faz parte da Atlética, você interage
com mais gente em outros âmbitos. Então você recepciona as pessoas no dia de inscrição. Aí tem a Semana dos Bichos, aí tem o Bichuspe, aí tem o Calvete, aí tem os treinos, que na minha época nem tinha treino. Hoje em dia a ECA ganha o Juca, é incrível. Nem tinha treino. Eu era o treinador da ECA de basquete. E logo no primeiro ano entrou o Maurício, que era muito melhor do que eu. Graças a Deus. E aí, você interage com mais gente. Tem que fazer outras coisas que não é só ir na faculdade, só fazer as suas aulas, só pensar no seu trabalho. E te força a interagir com outras pessoas. Então era o oposto do que a vida do quadrinista, que é trabalhar em casa isolado na prancheta, só você com suas ideias e seus desenhos. Então, isso exigiu um desenvolvimento de tato social muito maior do que o Fábio, que não teve que fazer isso na FAAP. Quando eu entrei na ECA, eu era tão ingênuo que eu vim aqui me inscrever e o pessoal da ECA Atlética veio e pegou meu dinheiro que iam me dar, que valia um kit bicho, que tinha um moletom e um sei lá o que. Nunca fizeram moletom, né? E depois tinha o dinheiro que ia pro churrasco, também não tinha churrasco, né? O dinheiro do pedágio. Na primeira semana da ECA, tem aquela palestra dos ex-decanos ilustres. Quando eu vim na minha primeira semana, tinha um cara que eu não lembro quem era, o Matina Suzuki e o Laerte. Eu vim por causa do Laerte. Só que o Laerte, ele é tímido também. O Laerte fez música aqui na ECA. Um semestre, um ano e largou. E ele é tímido e ele não tinha força para falar naquela palestra, onde tinha um jornalista e um publicitário, que não paravam de falar e ficavam reclamando das profissões, falando mal do jornalismo e mal da publicidade. Então, na palestra inteira, ele quase não falou. E eu tinha levado uns fanzines que eu tinha feito no colegial para dar para ele. E na hora de ir embora também, eu sou tímido, ele é tímido, eu não consegui falar com ele e não deu. Aí eu fui pro ponto de ônibus que tem aqui na frente. E ele estava lá esperando o ônibus. E aí a gente pegou o ônibus junto e foi o caminho inteiro praticamente. Conversando, eu dei o fanzine para ele. Eu nem lembro o que mais a gente conversou. Para mim, não importa. Foi cósmico. Tem uma certa dinâmica do trabalho pelo dinheiro que ia acabar sabotando os nossos quadrinhos. Ia acabar denegrindo a nossa imagem própria, o nosso gosto pelos quadrinhos. Então a gente mantinha os nossos quadrinhos meio que preservados. Fazia só o que a gente queria, na hora que a gente queria, com o tempo. E ia vender a alma fazendo ilustração. E com todos os problemas que tem, de pedir refacção, muda isso, muda aquilo, o cliente quer assim, assado, desenhos que nunca ninguém vai ver, não importa se você fez ou se outra pessoa fez. Então esse tipo de relação de trabalho a gente tinha com ilustração e a gente deixava os quadrinhos para contar as histórias que a gente queria. Você podia ter um trabalho e o seu trabalho. Desde que você fizesse o seu trabalho. E a gente tinha essa ideia. Então, porque é isso, as boas histórias elas iam sobreviver. Depois que você termina, você conta a sua história, ninguém sabe se você tinha 5 empregos, se você ganhava dinheiro fazendo isso ou aquilo, se você mora no Brasil ou não. E ninguém precisa saber. A boa história sobrevive a tudo isso. Tem muitas coisas que você só aprende na prática.
né? Então, eu tenho certeza que nenhum deles ouviu o contrário na faculdade. Então, ninguém vai sair daqui com a ilusão de que está pronto para fazer o que quer que eles queiram fazer. Então, ninguém sai daqui um jornalista se ele só foi à aula. Ninguém sai daqui um artista se ele só foi à aula. Ninguém sai daqui um ator se ele só foi à aula. Então, eu acho que esse processo de aprendizagem nunca acaba. E você precisa ter humildade para saber que você tem muito que aprender ainda. Paciência, porque nada acontece da noite para o dia. E normalmente as coisas que demoram para acontecer, quando acontecem, valem muito mais a pena do que as coisas que acontecem muito rápido. Porque rapidamente serão esquecidas também. E que é bom começar pequeno, algo que você consiga fazer até o fim, do que ambicionar uma coisa grande que você não vai conseguir completar e pode ser uma grande decepção. E se você começa com algo pequeno, uma coisa sempre leva a outra. Então é muito melhor você estar fazendo algo pequeno do que não estar fazendo nada e querendo fazer algo grande. Quantas pessoas entram na ECA e não sabem que eu fiz ECA? Se eu fosse uma mega celebridade, talvez tivesse um prédio com meu nome. Talvez eu nem me importo, sabe? Porque é isso, uma hora você vai descobrir, olha que legal que é descobrir, eu gosto de quadrinhos, eu li esse livro, o Gabriel estudou aqui. Você conta uma história, você inventa uma história. E é isso que as pessoas gostam, dessas histórias.